Estamos de volta na programação do seu Repórter Cultura. Agora nós estamos aqui online. Está conosco já a partir desse momento o Dr. André Beckman, delegado da Polícia Civil aqui da nossa cidade. E nós vamos bater um papo com o Dr. André Beckman sobre Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha que completou 16 anos no início dessa semana. E nós vamos conversar na nossa entrevista desta quinta-feira, dia 11 de agosto, com o doutor André Beckman sobre a importância da Lei Maria da Penha e também sobre a aplicação, como é que ela é aplicada, quais são os efeitos positivos e negativos para os criminosos, né, que atuam, que são flagrados aí com relação, punidos, né, com relação à Lei Maria da Penha, enfim, um papo a respeito da Lei Maria da Penha, afinal, 16 anos já da aplicação dessa legislação. Primeiramente, muito obrigado, doutor André Beckman, obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura desta quinta-feira. Bem, eu agradeço mais essa oportunidade, né, de falar com toda a audiência da rádio. E, bem, meu nome é André Beckman, delegado de polícia de Timbó. Completou um ano agora em julho, em junho. E a Lei Maria da Penha é a lei número 11.340 de 2006, né? É uma homenagem a Maria da Penha, que é uma cearense que foi baleada pelo marido e por questões passionais e por questões de violência de gênero também, né? Ela acabou ficando paraplégica e se tornou uma ativista da luta dos direitos da violência, da questão da mulher em situação de violência. Inicialmente, essa lei, então, previu diversos mecanismos de atuação das instituições a fim de aumentar a proteção contra a mulher vítima de violência doméstica. O mais conhecido desses instrumentos é justamente a medida protetiva de urgência, que ela é pedida, que ela é deferida pela Justiça a pedido de uma mulher vítima ou do Ministério Público. Qualquer mulher que se sinta vítima de violência doméstica pode se dirigir a qualquer unidade policial, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil, solicitar essa medida protetiva de urgência, ela será encaminhada ao Poder Judiciário, que pode deferir diversas obrigações contra o possível agressor. As principais são não se aproximar da vítima, não entrar em contato, e pode até chegar à retirada do agressor da residência em comum dessa vítima, a fim de evitar que essa violência seja ampliada ou seja estendida. E o caso de descumprimento dessas medidas protetivas fatalmente enseja a prisão preventiva do agressor. Muito bem, mas essa legislação também, na medida em que uma mulher aciona, né, a polícia e pede a aplicação da Lei Maria da Penha, independente agora de medida protetiva, vamos imaginar um primeiro chamado. O que que muda, o que que mudou a partir da Lei Maria da Penha para antes, em relação a esse tipo de chamado? É interessante esse antes e depois, né? O que acontece? Antes da Lei Maria da Penha, uma ameaça ou uma lesão corporal, eles eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, nem inquérito policial era instaurado nesses casos em favor da mulher. E muitas vezes, quando esses procedimentos iam adiante, viravam ações penais, as condenações muitas vezes eram de serviços sociais ou pagamentos de cesta básica, penas irrisórias. Salvo engano, o agressor da própria Maria da Penha, que deixou ela paraplégica, sequer foi preso, né? E isso mudou radicalmente a partir da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, porque essa situação passou a ser tratada com um rigor muito maior. E hoje em dia, a pena para a lesão corporal, mesmo que seja leve, em desfavor de uma mulher por questões de violência doméstica, agora é de 1 a 4 anos. Então não é mais um crime de menor potencial ofensivo, para além de toda a proteção que existe do sistema
de proteção à mulher vítima de violência, porque não é apenas a Lei Maria da Penha. Outras várias leis foram sendo aprovadas a partir de 2006 e hoje a proteção que se tem é muito, muito maior do que já foi um dia. O agressor, por exemplo, ele agride a mulher, ela entra, né, ela faz a ocorrência, é identificado que houve agressão contra a mulher. Esse agressor ele pode ser preso de 1 a 4 anos, mas ele tem todos os direitos normais, ele pode ser solto na sequência, já pagando fiança. Como é que funciona esse processo depois da ocorrência? Então, verificada a ocorrência, né, ah, normalmente as vítimas então se dirigem à unidade policial, comunicam essa ocorrência, seja via 190, seja via delegacia, e a partir de então, verificada as lesões e indícios mínimos de que realmente aquilo que está sendo relatado procede, é instaurado um procedimento policial. E nesse procedimento policial e futuramente em uma eventual ação penal, aí são garantidos todos os direitos, né? O direito ao contraditório, à ampla defesa, o suposto agressor poderá comprovar que ele de fato é inocente, que aquela acusação eventualmente contra ele é improcedente ou é até falsa. Então, todos os direitos de defesa são assegurados. No entanto, a proteção à vítima é que aumentou significativamente após a Lei Maria da Penha. Certo. A pessoa, então, se for dado flagrante ali naquele momento e for identificado flagrante, o agressor, ele já é preso naquele momento e aí depois ele precisa se explicar, precisa de advogado, fiança e tal. É o processo normal. Mas se for dado flagrante, ele é preso na hora. Em situação flagrancial, ele pode ser preso na hora, mas inclusive, não apenas no questão de lesão, mas inclusive na questão da eventual ameaça, crimes contra a honra, né, injúria, calúnia e difamação, eventual perseguição ou violência psicológica. Verificado flagrante, cabível a prisão do investigado, desse suspeito, e a condução dele para a delegacia, onde a autoridade policial vai verificar se todos os elementos estão presentes ali para realmente convalidar a voz de prisão recebida por esse suspeito. E a partir daí, lavrado a prisão em flagrante, o procedimento vai ser apresentado ao Poder Judiciário, será feita inclusive a audiência de custódia desse conduzido, em que o juiz vai verificar a legalidade dessa prisão, e a partir desse momento o juiz pode fazer com que o suspeito responda preso, em uma eventual prisão preventiva, uma prisão cautelar, ou pode liberar esse investigado com medidas cautelares diversas da prisão e normalmente as medidas impostas em medidas protetivas de urgência, né, que são aquelas de não se aproximar, não mudar de residência, não entrar em contato com a vítima, entre outras. E pela sua experiência, doutor André, ah, as mulheres, né, a partir da Lei Maria da Penha, e vamos falar de hoje, já são 16 anos que a Lei Maria da Penha está em vigor, e hoje, aqui na nossa comarca, na nossa cidade, ela tem sido muito aplicada, as mulheres têm se utilizado dessa ferramenta, ou ainda quando tem muito disso de quando chega na hora mesmo de fazer a denúncia, as mulheres acabam desistindo, tem aquela situação de dependência psicológica, financeira. Como é que o senhor avalia isso? Então, as questões sociais, elas ainda permanecem, né? Não raras vezes a mulher vítima efetivamente depende economicamente e até emocionalmente do agressor. No entanto, o número de ocorrências registradas, comunicadas à Polícia Civil, é muito grande. Não apenas a Polícia Civil, né? A Polícia Militar também. Então, a aplicação dessa lei, ela é talvez de universo de uma delegacia de polícia, talvez seja a lei que mais seja aplicada, ou seja, o maior número de casos em delegacias como a que eu titularizo, né, em delegacias de comarca, talvez sejam casos ligados à Lei Maria da Penha, né? Pelo menos metade de uma delegacia de comarca constitui-se de inquéritos envolvendo violência doméstica contra a mulher.
significa que as mulheres atualmente elas têm se conscientizado dos seus direitos e têm denunciado as agressões contra si, até para evitar o que é muito positivo, porque assim evita a escalada da violência, né? Evita que a ameaça vire lesão e que a lesão vire eventualmente um feminicídio. Então, a gente sempre recomenda que realmente procurem as autoridades e comuniquem eventual insatisfação. Se aquilo vai virar um processo ou não, isso é uma outra história, mas é sempre bom comunicar que pelo menos fica ali registrado. E o senhor falou ali da Polícia Civil e da Polícia Militar. Qual é a diferença da atuação das duas nesse tipo de situação? Bem, a Polícia Militar é uma polícia que é, sempre anda uniformizada e sempre anda em caráter ostensivo, cuja função primordial seria a prevenção da prática de infrações penais e a manutenção da ordem pública, né? Mas assim, pela lógica da sociedade, é impossível evitar 100% das infrações penais. Então, a partir do momento em que essa parte preventiva não é suficiente para evitar a criminalidade e o crime efetivamente ocorre, aí entra em cena a Polícia Civil, que é responsável por investigar as infrações penais que ocorrem. Dando um exemplo mais palpável, né? A questão do homicídio, do feminicídio. Se a polícia militar, que é preventiva, está próximo ao local dos fatos, o assassino ele vai ser compelido a não praticar aquele fato, porque ele vai ver que vai ser preso na hora, em flagrante. Porém, quando não existe ali uma força policial e o assassino eventualmente comete o seu crime e não é preso em flagrante, e o caso passa a ser de responsabilidade da Polícia Civil, que vai fazer a investigação e vai reunir as provas, tanto da ocorrência do assassinato, como de quem são os seus autores, para então levar esse suspeito a ser processado criminalmente na justiça. Então, a diferença basicamente é essa, em torno das duas instituições. Muito bem. E a Sala Lilás, né, que foi criada aqui no município de Timbó, como é que está o funcionamento também desse recurso, né, que foi disponibilizado aí para as mulheres? Isso, a ideia da Sala Lilás é criar um ambiente mais acolhedor para a mulher vítima de violência, né? Via de regra, as mulheres já chegam na delegacia um tanto quanto transtornadas, eventualmente chegam a se emocionar. Então, ali na Sala Lilás é um ambiente em que ela tem uma privacidade maior para se expressar e para contar os seus relatos, né? Ela tem todo o tempo que ela precisar para relatar aquilo que ela foi vítima, e é uma atenção prioritária, especial para essa mulher vítima e separada, é uma situação mais privativa para essa pessoa. Chegando ali na sala Lilás, então, ela vai contar a sua ocorrência. Via de regra, as mulheres pedem medida protetiva de urgência, né? E ali vai ser registrado o boletim de ocorrência, vai ser feito pedido de medida protetiva de urgência, e no mesmo dia esse pedido é encaminhado para o Poder Judiciário, que, via de regra também, decide sobre esse pleito em menos de 24 horas, né? Esses pleitos normalmente são tratados com prioridade. É por isso que eu posso afirmar que é realmente muito efetiva a Lei Maria da Penha. Então, a Sala Lilás está funcionando. Claro que a gente tem nossas dificuldades, né, de pessoal e etc., mas a gente vai dando o nosso jeito para atender a população da melhor forma possível. Doutor André, a questão da medida protetiva, que também é um instrumento que advindo aí com a Lei Maria da Penha, o que a gente ouve muitas vezes, alguns comentários na mídia, alguns comentários a respeito desse instrumento, é que acontece muitas vezes de mulheres que têm o papel na mão da medida protetiva, de mulheres que têm essa situação, serem agredidas ainda assim, até evoluindo para uma situação até de crime, né, de situação mais grave. É, como é que o senhor avalia esse instrumento, a efetividade do instrumento da medida protetiva? Do meu ponto de vista, ele é um instrumento efetivo, sim. A questão é que quando
existem casos que chamam mais atenção, dá a sensação de que não funcionou. Por exemplo, ocorreu um feminicídio em que a mulher já tinha medida protetiva de urgência. Então, a repercussão disso é tão grande que as pessoas eventualmente não consideram o todo, né? Do meu ponto de vista, a maioria dos casos em que há medida protetiva de urgência, existe, existe efetivamente a prevenção de algo mais grave. Mas quando há casos de feminicídio, que é o mais grave que pode acontecer, eu tenho que esse feminicídio ocorreria com ou sem medida protetiva de urgência, porque aquele criminoso ele já queria aquilo de qualquer forma. Então, para concluir essa fala, eu entendo o seguinte: a medida protetiva ela serve bastante para evitar a progressão criminosa. Mas, infelizmente, há casos em que as autoridades não têm como evitar esse crime, porque o próprio criminoso fará de tudo ao seu alcance para praticar aquele fato, né? E então, como a vida em sociedade, ela inevitavelmente haverá situações de altíssima gravidade. O que resta às autoridades é fazer cumprir a lei aquele infrator e dar o exemplo às demais pessoas que, se praticado o crime, a lei vai ser aplicada e com rapidez. Muito bem, então um balanço aqui da nossa conversa até aqui é de que a Lei Maria da Penha ela tem efetividade nesses 16 anos. Chama a atenção essa informação que o doutor André passa de que em torno de 50% das ocorrências hoje ligadas ao atendimento aí da Polícia Civil, Polícia Militar, tem a ver com a aplicação da Lei Maria da Penha. Isso é importante, um dado relevante realmente, e de que a medida protetiva também é um instrumento que tem validade, porque é isso que o doutor falou, não pode se pegar isoladamente uma falha e colocar como situação para o todo. Então, diante do volume, né, que se tem, já que 50% das ocorrências são aí da polícia, enfim, são ligadas à lei, então existe um volume grande e os casos realmente em que o agressor, mesmo com uma medida protetiva em favor da mulher, ele acaba descumprindo essa medida protetiva, são casos realmente isolados se a gente pega aí o contexto do todo. Então é um balanço assim dessa nossa conversa até aqui. Doutor André, eu queria só que o senhor passasse assim ainda as instruções, uma conscientização para as mulheres, como elas devem proceder, o que elas devem fazer, como é que elas fazem para ter acesso então à proteção que a Lei Maria da Penha lhes confere. Falando então da medida protetiva de urgência na prática, né, que é o instrumento mais comum que nós utilizamos, é importante destacar que ele serve para a questão da violência doméstica. Nem toda violência doméstica importa em crime, mas são situações de violência. Então, por exemplo, a mera separação de casal ou a mera discussão a respeito da partilha de bens ou guarda de filhos, isso não pode ensejar, não pode fazer com que se utilizem da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é para questões de violência, não para discussões ou brigas ou picuinhas cuja a resolução poderia ser feita através da própria razoabilidade das partes, né? Mas mesmo nesses contextos, havendo violência por parte ou contra a mulher inevitavelmente tem que ir à delegacia de polícia comunicar esse fato, até para evitar a progressão dessa situação de violência. Comunicando esse fato, a mulher será orientada sobre seus direitos. Muitas mulheres, por exemplo, acham que vão perder a guarda dos filhos. Isso é muito raro de acontecer, uma mulher perder guarda de filho. Muitas mulheres acreditam que vão ser expulsas de casa. Muito raro isso acontecer também. Isso quase nunca acontece. Então, a mulher vai ser orientada sobre seus direitos. A Polícia Civil tem a parceria com a OAB. Então, é um programa OAB por Elas. A OAB disponibiliza advogados para fazer assessoria jurídica para essa mulher, para orientá-la sobre questões de separação, sobre questões de pensão dos filhos, guardas, etc. E a partir daí, oferecida a assessoria jurídica
e apresentadas as opções para essa mulher, a Polícia Civil vai encaminhar o pedido de medida protetiva de urgência, se ela quiser, para o Poder Judiciário, que vai deferir via de regra em 24 horas. E, dependendo do caso e verificada alguma infração penal, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial, né, que vai ouvir essa vítima, vai ouvir testemunhas, vai ouvir o suspeito, juntar laudos periciais, por exemplo, o exame de corpo de delito ou alguma coisa nesse sentido, vai reunir todas as informações, finalizar o inquérito policial e apresentar ao Ministério Público que, se houver elementos mínimos, vai processá-lo, ou seja, vai denunciá-lo junto ao Poder Judiciário, que vai iniciar, então, uma ação penal contra esse agressor. Isso leva quanto tempo? Entre essa inicial e até a apresentação aí do Ministério Público? Bem, isso varia muito de acordo com o volume de trabalho que cada promotor de justiça tem, que cada juiz de direito tem, né? Mas eu posso falar dos prazos legais. A Polícia Civil tem 30 dias para finalizar o inquérito policial. Finalizado o inquérito policial, o inquérito é remetido ao Ministério Público, que no caso do suspeito solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecer essa denúncia. E aí o Poder Judiciário vai analisar se pode receber ou não essa denúncia e vai iniciar uma ação penal. E essa ação penal tem aí a audiência de instrução, tem a parte das alegações finais, tem o prazo para o juiz dar a sentença condenatória ou absolutória. E aí os prazos judiciais, a gente não a lei não é muito certa ao dizer quanto tempo tem que demorar ou não, né? Mas esses prazos iniciais da Polícia Civil e do Ministério Público estão previstos em lei, mas dependem muito do volume de trabalho e da quantidade de pessoas trabalhando em cada instituição. Tudo bem, doutor André, quero agradecer imensamente aí sua participação no nosso Repórter Cultura desta quinta-feira, repercutindo o aniversário aí da Lei Maria da Penha, 16 anos de aplicação. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e disponho sempre da Polícia Civil. Muito bem, esse foi o doutor André Beckman. Nós vamos para o intervalo, voltamos na sequência. Fechou?